Fala aí, meus amigos, dando início a esse vídeo muito pedido. São 2h32 da madrugada, oficialmente iniciando a mudança. Estamos indo aqui para o aeroporto de Belém. Hoje o dia é muito longo de viagem. A gente vai pegar um voo para Guarulhos e de Guarulhos a gente vai pegar um ônibus para Rio Preto. O Vitinho tá aqui no colo dormindo, Natália, a minha cameraman. Oi, e é isso, a gente vai a gente vai reportando tudo para vocês. A viagem é longa, mas vamos mostrar com o máximo de realidade possível. É isso, galera, tamo junto. Alô! Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, esperando o nosso ônibus. E aí, mamãe, tudo certo? Como foi a experiência? O voo foi tranquilo, agora a gente vai esperar nosso ônibus para ir para a rodoviária e depois chegar em Rio Preto. Não é não? Dia inteiro de viagem, o rapazão tá aqui, as malas estão aqui. E é muito legal viajar com criança. A Natália tá toda urinada porque vazou a fralda do menino. O menino já tá na segunda roupa e segue o jogo. Meu café tá pronto. E aí, galera, já estamos aqui em Rio Preto. Hoje é um novo dia. Cara, a gente chegou ontem cansado pra caramba. Fomos só pro hotel, não tinha como ir pro apartamento direto. Dormimos 8h30 da noite, 9 horas. E aí acordamos cedo, já fomos no comércio, já comprei geladeira e cama. Vou gravar pra vocês quando chegar lá no apartamento, que essa era a prioridade. Sem a cama não tinha como morar no apartamento. O apartamento não tem nada, tem imóvel, mas não tem nada pra morar, pra dormir, enfim. Alguém avisa que fogão é importante também? O fogão a gente vai comprar em outro momento. Então agora a gente acabou de sair da corretora, pegamos a chave, vamos dar check-out no hotel pra de fato ir pro apartamento. E aí esperar chegar a cama e a geladeira. E o resto a gente consegue viver sem tranquilamente. Entra. Ei, pé direito. 1, 2, 3 e... Eu calculei. Deixa eu buscar o nosso filho agora. Tá que nem o Serginho Malandro. Pá, começando aqui a mudança. Vocês têm que ter um Márcio pra vocês, cara. O homem é uma máquina. Ó, deixou a geladeira aqui e eu sozinho, não tem. Eu fui ajudar ele. Não precisa. Tá aqui a cama, tá aqui tudo. Márcio, manda um abraço aí. Vou deixar o número do Márcio aqui embaixo. Quem tiver em Rio Preto, precisar de um frete, um negócio. Galera, finalmente chegamos no apartamento depois de 2 longos dias de viagem. Surpresa, o bichinho tá aqui. Brincadeira, é só pra gente mostrar o apartamento, tá? Desde a entrada. Por que foram 2 dias de viagem? Por que a gente pegou um ônibus? Porque pagar passagem de Belém ou de qualquer lugar longe para aqui para Rio Preto, que é o interior, é muito caro. Então a gente comprando em cima da hora, né? Eu fiz a matrícula, fui para Belém, voltei e ia vir só eu a priori essa semana para cá, mas a gente optou por comprar para São Paulo, que é mais barata a viagem, para Guarulhos, e de lá a gente pegava um ônibus, que aí o mesmo valor que eu gastaria, eu conseguiria trazer a Nath e o Vitinho para dar o apoio aqui pra gente na primeira semana de residência. Então, cá estamos. Então, por isso que demorou muito, a gente tá cansado, mas finalmente o nosso apartamento. O apartamento tá meio vazio ainda, a gente pegou ele semi-mobiliado. Exato, a prioridade era ter ar-condicionado. Para quem já montou uma casa ou algo assim, sabe que ar-condicionado é muito caro. Além de ser caro o aparelho, é muito caro para instalar, além de dar trabalho. Então, se tu compra uma split hoje em dia 2.500, 3.000 reais cada, vai pagar ali mais uns 600, 800 reais para instalar. E aqui já está tudo instalado, tanto na sala quanto nos 2 quartos. Então essa era a nossa prioridade, e ter armários. Então aqui já tem armário da cozinha e tem os guarda-roupas que vocês vão ver. Essa é a mobília da casa, mas para mim é o essencial. Se tu comprar mobília pro apartamento, quando tu vai sair do apartamento no futuro, cara, tu perde tudo. Tu não consegue levar para outra casa, não se reaproveita, então não vale a pena. Eletrodomésticos, a gente colocou tudo dentro do meu carro, que estava vindo de segunda ainda, não chegou infelizmente. Aí hoje nós compramos nossa bela geladeira, foi uma briga danada, eu e a mulher, por preço, por tudo. Deixa eu fechar a porta. Mas tá aí, então a gente, pra conseguir morar aqui hoje, a gente tinha que ter pelo menos uma geladeira e a cama. E foi o que a gente comprou hoje.
mais tarde a gente vai na van, coisa nesse sentido, comprar coisas de casa, e o apartamento tá imundo. Nath, mostra ali a varanda aqui, pra não ter noção. Tá bem sujo. Então o apartamento nunca foi alugado para ninguém, o que é muito bom porque o apartamento é zero, é novíssimo, até a porta estava no plástico, mas a compensação muito seco, né? E a gente que vai preencher isso, cara, tem que se preparar financeiramente para isso. Claro que ninguém vai entrar já comprando tudo, não é assim que funciona. Se eu falar que meus pais, eu venho de família humilde, eu vou estar mentindo, mas desde que eu me formei, minha família deixou eu seguir carreira solo. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, desde a viagem, desde tudo, já é por nossas custas. Foi muito bom ter entrado nas Forças Armadas por isso, né? É um dinheiro pouco, mas não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então, eu sempre pensei em economizar, mesmo tendo Vitinho, mesmo tendo minhas obrigações, economizar pensando nesse momento. E agora a gente está conseguindo comprar. Estamos tentando comprar algo, lógico, não é nada chique, mas também algo bom pra gente, que a gente merece. A gente está com dinheirinho para isso, então uma boa geladeira, uma boa cama e assim por diante. Mas vamos comprando aos poucos. Por exemplo, agora não é prioridade comprar uma televisão, vou passar o tempo na residência, a Nath não vai morar comigo ainda, então eu não uso televisão, não é algo que a gente vai comprar nesse momento. Mas é prioridade comprar um fogão. O fogão a gente está debatendo ainda. Comentem aqui, deixa aqui nos comentários se o fogão numa casa é importante ou não. Eu já falei pra ela, não é que eu sou contra o fogão, se ela quiser comprar o fogão e deixar aqui, eu vou ficar muito feliz, mas calma, eu preciso comprar uma mesa, eu não consigo sentar aqui, você tá em cima da mala para fazer o vídeo. Tá, mas enfim, vamos lá. acompanhando a casa. Então o apartamento ele tem acho que 70 metros quadrados, que era uma coisa que a gente queria também. Não é tão grande, eu poderia ter pegado apartamentos maiores pelo preço que a gente vai pagar aqui hoje, mas a parte comum do prédio é algo absurdo, assim, muito, muito, muito boa mesmo. Tem 2, 3 brinquedotecas diferentes, tem sala de coworking, tem academia, uma academia realmente funcionante. Então é o que eu queria pensando no Vitinho. Daqui a pouco ele tá andando, tá correndo, tá brincando, a gente morar num apartamento grande, mas que não tenha condomínio, coitado, ia ficar o dia todo em casa. Aqui tem o banheiro, né? O banheiro de visita, coisa nesse sentido, banheiro comum. Calma. Alô? Aqui vai ser o quarto do Vitinho, não tem nada dentro, só o armário mesmo. E as malas, deixa eu tirar aqui. Que a minha diarista, chamada Natália, ela é diarista, mas a diária dela é por partes. Então hoje ela limpou só quarto e banheiro. E eu não tô reclamando, mas cuidado, é a única parte limpa da casa até agora. Aqui é a suíte. Então, é um quarto bom, né? Os móveis planejados, era o que a gente queria, ter um guarda-roupazinho bom. E uma central, e a gente comprou uma cama. A cama tá afastada porque a gente tava limpando mesmo. Então perceba, aqui até então é só pra morar. A gente não comprou nada, não tem televisão, não tem nada, mas tá ótimo. E a primeira vez a primeira não, mas de fato a gente tá comprando tudo do nosso bolso, tudo mesmo. Então é gratificante, a gente fica com dó de gastar dinheiro, que a gente sabe o trabalho que deu, de fazer muitas economias ao longo desse ano, muitas mesmo, mas agora a gente está conseguindo colher algo maravilhoso. Estamos morando aqui num apartamento bom, era uma meta que eu tinha. Não que o nosso antigo apartamento não fosse bom, mas não era exatamente como eu gostaria, e agora sim está ficando um local muito bom de ser habitado. Então aqui um outro banheiro, exatamente igual ao primeiro, e é isso. Agora a gente vai comprar as coisas para começar a preencher a casa. Vamos comprar, e precisa também, lixeiro, fazer supermercado. A gente comprou algumas coisas só para limpar a casa e, cara, tudo é gasto. A gente sempre tem os gastos pré-programados. Eu sabia que ia gastar com cama, com geladeira, com essas coisas, mas vai acontecendo várias coisas. Tem que pagar frete porque meu carro não chegou, eu tive que, sei lá, a gente foi no supermercado comprar coisa de limpeza. Mesmo a gente tentando economizar, cara, coloca uma coisinha, uma coisa outra, dá R$200. A gente tá sem carro, toda hora eu Uberzinho para um canto, para uma loja, para corretora, tudo isso vai gastando. A gente não tá cozinhando em casa ainda, todas as refeições são fora de casa, então sempre é mais caro, claramente. Então, cara, esses gastozinhos tem que ser um pouco pensados, senão vai passar um pouco de sufoco. Nada é impossível, mas tem que se programar. Aqui é a cozinha, então nada demais também, mas tem os móveis que a gente precisa, aqui é a geladeira, aqui vai ficar o fogão e a máquina de lavar. Por enquanto eu vou deixar minhas roupas lavando em lavanderia mesmo do que comprar a máquina. Acho que é mais cômodo e mais barato até no momento, né? Depois vale mais a pena comprar. E vamos aqui ver a varanda. Infelizmente não é das vistas mais bonitas que tem nesse prédio. Aqui são vários blocos. Eu vi vários apartamentos aqui. Mas uma coisa que vocês têm que perceberem, se for alugar casa e apartamento, é se é do lado do sol ou do lado da sombra. Isso faz muita diferença. Então aqui, quando tá de tarde, tá na sombra. E isso é fundamental, velho. Então a gente ficou aqui hoje à tarde em casa, tava bem tranquilo, a gente sem ventilador, a gente ficou sem ar-condicionado, sem nada, e tava um vento muito bom.
Então, infelizmente, tem uma fábrica aqui, mas a fábrica é desativada, então não vai fazer barulho. E daqui dá pra gente ver o HB. Fecha aqui, amor. Então, ó. O HB está ali. Tá dando mais ou menos 1 km da minha casa pra lá. Eu vou andando. Era uma das coisas que eu queria fazer também esse ano. Seja mais manjado, mas quem faz cirurgia, cara, o ideal é que more perto do hospital. No caso de Rio Preto, não é tão necessário assim, né? Como é uma cidade pequena, tem gente que mora muito longe, mas vai de carro e chega em 10, 15 minutinhos. Mas como eu quero que a Nath trabalhe, quando ela vier morar aqui com a gente, eu quero que o meu carro fique livre pra ela. E aí eu ir pro trabalho não seja um impeditivo de ter que usar o carro. Então eu vou andando, vai dar 1 km mais ou menos, uns 800 metros. Eu já fiz essa rota, lógico, não é do lado, mas também não é impossível. Então dá pra ir tranquilo, acho que eu gastei 10 minutinhos andando. Mesmo beleza? que vai de carro, ficou bem acessível, né? Bem pertinho. E aqui tem um problema, né? O carro, aqui não tem onde estacionar. Uma colega falou que foi lá pagar pro estacionamento do HB, que tem a mensalidade. Ela tá só na lista, no número 85 da fila de espera. Então, quando ela estiver lá no R+ de plástico, ela vai conseguir a vaga. Então, do apartamento é isso. Amanhã eu vou lá no hospital de base, vou pegar meu crachá. Eu tenho que fazer umas coisas do CREMESP para transferir meu CRM. E aí eu mostro o hospital de base em si para vocês, o que eu puder. O que fica de lição é, tem que economizar ao longo do ano, né? Sempre que possível. E quando você for morar aqui, lógico, também não é pra estourar o dinheiro, não é pra rasgar dinheiro, mas, pô, tem que morar num lugarzinho confortável, velho. Pra quem vai fazer uma residência mais puxada, tipo cirurgia geral, basicamente teu hobby vai ser vir pra casa. Teu momento de descanso vai ser aqui na casa, e se for uma casa ruim e tudo mais, dá pra viver se for necessário? Claro que dá. Mas ter um confortozinho a mais certamente vale a pena. Quem já morou em algo mais simples, aí com certeza sabe do que eu tô falando. E é isso, o apartamento, eu tô muito feliz com ele. Agora vai ser minha moradia por 3 anos no mínimo. O contrato já tá feito. E é isso, galera. Nos vemos amanhã no HB. Só um take rápido, amor. Filma só rosto. Filmar o quê? Em casa na casa do sogro, era acostumada com o M. Martin. Agora é com o velho da van. Meus amigos, tá cada vez mais real. Estamos aqui no hospital de base. Estou na visão lateral das dependências da faculdade, se eu não estiver enganado. Mas eu vou lá na frente filmar pra vocês como é que é a entrada do hospital de base. Mas dá pra perceber o tamanho da criança. Mas é isso. Estou aqui numa brincadeira que eu vou chamar de matutando pelo HB. Tentando conhecer um pouco. Eu tô aqui na parte dos fundos do HB. E aqui tem muita relação com a faculdade, né? Então ali é o centro de convenções. Mais pra trás tem um laboratório de atividades clínicas, eu acho, de habilidades clínicas. E assim por diante. Aquela parte lateral, a gente veio dali, que é onde eu filmei. Aí eu desci. O blocozão acaba ali, né? Aqui eu não faço a mínima ideia do que seja. Pra cá, pô, as árvores estão bem na frente, mas tudo ali é o hospital da parte pediátrica, né? O hospital, esqueci agora o nome. Mas também relacionado com o HB, né? Quem faz pediatria vai estar, dá pra ver o topo dele ali. Vai estar situado ali, vai trabalhar nessa parte. Aqui, FAMERP de fato, né, a faculdade. Aqui é só a fachada inicial, pelo que eu tô percebendo. As partes mesmo da faculdade é lá pra trás. Na parte da esquerda, tá ali, ó, ambulatório de especialidades. Então, acredito que todos os ambulatórios são ali. Eu fui fazer minhas vacinas pra me matricular. E eu fiz lá, e cara, é muito grande, nem parece, mas é muito grande. Mas aqui de fato começa o HB. Vou prestar atenção aqui pra não ser atropelado. E também o pessoal fica me olhando, eu fico sem graça pra caramba. Eu fiz a matrícula ali, na verdade. Aquele prédio está em construção ali. Eita, aquele prédio em construção. E aqui a gente vai começando a ter noção do HB. Aqui o prédio, a fachada frontal, que quando a gente bota no Google é a primeira coisa que aparece. E a parte lateral que eu mostrei pra vocês, pra gente ter uma noção por aqui. Então, cara, é um mundo, é um negócio gigantesco. É isso, muito feliz de estar aqui no ambulatório geral. Bom dia, são umas 6h30 da manhã, eu acho, do sábado. Vitinho nos levantou. Falei, Vitinho, tá dormindo? Acorda, garazão. Hã? Meu prédio é aquele ali. Ó, isso aqui é vida boa. Me despedi daqui das férias. Não tô nem no serviço militar e nem na cirurgia geral ainda. Último final de semana livre. Mas isso que é vida boa. Ó, uma cidade tranquila,
segura, ando na rua, não tenho medo de ser assaltado. Ontem o Uber tava até comentando que aqui é um dos 6 maiores IDH do Brasil. E eu acredito mesmo, já tinha ouvido falar algo nisso. A gente veio comprar pão, mas esse é o padeiro mais padeiro mais atrasado que eu já conheci, cara. Como é que é 6h30 e a padaria tá fechada? Não tem pão pra vocês não, já chegou, peço perdão. Galera, estamos aqui no comércio, hoje é sabadão. Viemos atrás de comprar uma mesa. Tava horrível lá em casa sem mesa, porque não tem onde sentar, não é nem a mesa, é a cadeira em si. Não tem onde sentar, então toda vez que eu tenho que sentar tem que ser na cama, que é uma só que a gente tem. Às vezes o Vitinho tá dormindo lá, a Natália também tá dormindo, e aí eu fico sem ter onde sentar, senão no chão. Além da refeição, né? A gente pensou muito se a gente comprava de plástico, né, no momento, provisório. Mas, cara, cadeira de plástico e mesa de plástico, querendo ou não, é caro, velho, assim, relativamente pro produto. A gente foi olhar as cadeiras de plástico, vai dar 150, 200 reais cada cadeira. Então é melhor, em vez de gastar com isso, já comprar logo o produto final, que era o que a gente queria comprar de madeira mesmo, pra usar. Então a gente tá aqui na procura e o comércio é bem legal. É um comércio bem tranquilo, assim, tem gente, mas dá pra andar tranquilo. Essa região, inclusive, não tem carro aqui, né? Então, pô, dá pra passear tranquilo. É muito bacana aqui o comércio. Aqui é quente, mas não é um quente igual do Pará, igual do Amazonas, da região norte, né, que é muito úmido. Então é um calor, mas tu não se sente tão abafado. Essa sensação que a gente tem muito no Pará, na região norte do país, por causa das florestas e etc. Então é um calor suportável. A galera sempre falou aqui do calor de Rio Preto, que é diferente de São Paulo capital, mas pra gente até então não está sendo incômodo. Venta bastante, é um vento mais tranquilo, é um vento mais refrescante mesmo. A gente tá dormindo lá em casa sem ar-condicionado. Por mais que tenha, sem ventilador, sem nada. A gente deixa uma fresta da janela aberta. A gente mora no quarto andar só, nem é tão alto. E tá sendo o suficiente. Enfim, estamos aqui andando. Dá pra vocês terem noção de como é que é o comércio da cidade. Comércio bem tranquilo, bem legal. É mais na frente. Tem bastante as lojas conhecidas, né, amor? Magazine Luiza, Casas Bahia. Exatamente, então. Aqui Americanas. O comércio também legal. É bem acessível. Tem as rampas direitinho. Então a gente consegue andar bem bonitinho no carrinho. E o povo é bem educado. E isso é muito legal, porque, por exemplo, eu venho de Marabá, né? Eu sou do interior também. E aqui é outro interior. Só que aqui é um interior com muita opção. Então a gente consegue comprar tudo que a gente precisa sem muitas dificuldades. Sempre tem alguma loja que tem um produto que a gente deseja. Que nem sempre, às vezes até na própria capital, às vezes a gente fica sem opção. E aqui, até então, nada ficou faltando pra gente. A gente conseguiu achar tudo que a gente gostaria. E o preço eu acho ok. Acho o mesmo preço de Belém, das coisas no geral, tanto a parte de alimentação quanto a parte das compras que a gente tá fazendo. Eu acho que tá ficando o mesmo preço. Às vezes até um pouco mais barato, porque não tem um frete, né? O frete pra região norte do país sempre é muito caro. Então é isso. Abraço. Tchau, tchau. Vai me perguntar alguma coisa? Vou. E aí, como tá se sentindo? Hoje é sábado, falta mais ou menos 2 dias para começar a residência. A gente estava conversando aqui e aí eu perguntei como ele tá se sentindo, se tá ansioso, se tá com medo, qual é o sentimento atual. Eu pensei que eu estaria mais nervoso, mais ansioso. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim, por padrão, mas não tô até então, não sei como vai ser daqui pra frente. Eu tô mais preocupado. Eu já vi muitos podcasts de gente que passava, eu sempre visualizava fazendo um podcast desse e todo mundo falava que no primeiro dia sempre chegava com medo, né, de que acha que não sabe as coisas, e é exatamente assim que eu tô, tipo assim, tô mais com medo do que ansioso. Não medo da rotina pesada, necessariamente, mas acho que medo da responsabilidade que tá vindo. Por mais que eu tenha passado o ano inteiro trabalhando, trabalhei em enfermaria, que certamente me ajudou, me deu muita base para isso, mas é um mundo novo, é tudo novo, hospital novo, uma cobrança diferente, complexidade de casos diferentes, e eu tô mais com medo mesmo. Mas acho que é normal, né? Todo ano, 15 entro, eu também tô com essa mesma sensação, certamente não é só eu que estou assim. É esperar pra ver o que tá por vir. E legal que hoje, né, vai ter o churrasco com os R+, tanto pra gente conhecer os R iguais, quanto os R+, a despedida de quem tá saindo também, os R1 que estão virando R2. Isso é muito legal, eu acho que é fundamental ter um local que tenha essa receptividade, né? Não vou citar nome de instituições, mas teve alguns grupos que eu tava de WhatsApp que eu via os R+, não tendo uma recepção tão legal quanto eu acho que deveria ser.
o serviço. Lógico que tem que mostrar a realidade, tem que falar que as pessoas não podem realmente desistir porque trabalham no serviço, mas a forma que as pessoas falam já mostra muito o clima que é no serviço. E até então o clima da FAMERP está sendo sensacional. Não, lógico, não é só a FAMERP que é assim. Eu estava conversando com outro amigo meu que começou o R0 na Santa Casa de São Paulo, também falou que a recepção foi nota 1000. O serviço é muito pesado, mas isso não impede de ser um bom clima. Então acho que isso ajuda muito, né? Acho que hoje vai ser um bom dia para conversar com os R+, também, para tirar um pouco desse medo, ou aflorar ainda mais, né? Mostrar que ainda é pior do que eu estou imaginando. Mas é isso, acho que é normal, faz parte de toda mudança. Tudo que é pequeno aos olhos é grande para a mente. Ainda não sei como é que vai ser o serviço, então na minha cabeça milhares de coisas passam. Mas até aqui você está se sentindo feliz, realizado? Tá gostando, tipo, do pequeno contato que você teve já com a instituição, na matrícula, na formalização das coisas, já se sentiu assim bem recebido? Tá se sentindo bem? É engraçado que por mais que a gente tente, pelo menos pra mim, fica muito claro isso, que nem a gente tente ter momentos de sobriedade, acaba passando batido. Por mais que eu esteja fazendo matrícula, buscando crachá, eu sei que é um momento que é a concretização. Acaba que nesse momento não vem tanto a emoção quanto eu gostaria, pra te ser bem sincero. Acho que era muito mais emocionante o esperar da prova do que a materialização da residência. É um negócio engraçado, a gente acaba aqui no processo, a gente deseja mais a aprovação do que o que a aprovação realmente implica, né? Então eu quero mais ter sido aprovado na FAMERP do que ser um residente da FAMERP. Não que eu não queira, não me entenda errado, mas acho que a gente acaba tendo um ideal tão grande em passar que o viver acaba ficando um pouco de lado. E por mais que eu já pensasse um pouco nisso durante a preparação, que eu sabia que isso aconteceria, eu sinto isso acontecendo um pouco. Lógico que eu tô feliz pra caramba. Rio Preto, cada dia que passa, eu tô mais apaixonado pela cidade. Sei que tu também, o Vitinho. O Vitinho tá rindo pras paredes aqui, cara. Isso é muito bom, a casinha tá ficando legal, a gente tá aqui no comércio, inclusive, comprar umas coisinhas, e isso tudo é muito legal. Mas acho que a emoção foi muito mais de passar do que presenciar o momento aqui na residência, por mais bizarro que isso seja. Vamos embora ver como é que vão ser as primeiras semanas. É aquele lance de se apaixonar pelo processo e quando chega no resultado... Então... Sei lá, eu tô aqui, eu fiz uma consultoria hoje de manhã, isso pra mim ainda é muito legal, eu adoro residência médica, por mais que eu não tenha mais que me preocupar até agora, né, que eu vou ter a prova de R+. Mas eu ainda amo falar sobre isso, tive reuniões ontem, hoje, de consultoria e adoro continuar falando sobre questões, nada mudou ainda. Então é isso. Valeu, pessoal. Toda loja que é bonitinha assim, ó, cuidado. O preço vai chegar. Então galera, finalizando aqui o vídeo, daqui a pouco eu vou pro churrasco com os R+. Deu para acompanhar um pouco a nossa rotina de como é que realmente é uma mudança. Cara, eu mandei meu carro por cegonha e muitas coisas da mudança tá lá dentro, para vocês verem como os imprevistos acontecem. Então, micro-ondas, ferro de passar, meu jaleco tá ali todo amarrotado, eu nem sei como é que eu vou fazer direito. Todos os meus sapatos sociais estão lá dentro, enfim, perrengues acontecem, tem muita coisa da mudança que a gente está sentindo falta aqui, e inclusive o carro, mas é isso, faz parte do jogo, não adianta ficar se lamentando, é felicidade na verdade. A casa está se construindo aos poucos, eu estou sentado aqui não é de propósito, é porque realmente ainda não tenho onde sentar, mas vai ter, a gente já comprou as coisas, estamos comprando aos poucos, não dá para comprar tudo de uma vez e é assim que a vida tem que ser feliz, independente de qualquer coisa, e eu não poderia estar mais feliz. A Nath não vai morar aqui conosco nesse momento, então ela veio só para ajudar, ela trabalha lá no interior dela e nesse momento a gente optou por ela ficar no interior para trabalhar no emprego certo que ela tem e Deus vai abrindo as portas para ela daqui a pouco estar morando conosco, inclusive o Vitinho, né? Ficar longe do Vitinho vai ser um pouco difícil, mas não vamos ficar tristes por isso, a gente sonhou muito com esse momento, então vamos ser gratos a Deus e não ficar se lamentando. E por último, galera, eu queria verdadeiramente agradecer a cada um de vocês que comentam, que mandam mensagem pra mim, toda essa comunidade que está se formando. Quando eu criei o YouTube, eu não tinha muito o intuito, o objetivo assim, do que o YouTube vai virar. Sei lá, nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, sei lá. Era realmente ajudar algumas pessoas e também documentar minha jornada e se tornou algo muito maior do que eu imaginaria. De verdade, eu sou muito feliz pela comunidade que nós formamos, de pessoas que têm o mesmo objetivo comum, pessoas com o mesmo propósito, que tendem a pensar em vencer os seus objetivos, pessoas focadas. E é uma felicidade tremenda, eu não poderia ser mais grato, e o YouTube abriu portas para mim que eu não saberia que poderiam ser abertas. Então, querendo ou não, a falar até mesmo da questão financeira,
a consultoria tomou proporções nunca imaginadas. Eu criei para fazer para 5 alunos no máximo, hoje em dia nós somos mais de 50 e muito feliz a cada um de vocês que confiaram em mim, que eu pude ajudar de alguma forma. Inclusive o pessoal da consultoria que estiver vendo o vídeo, quiser deixar algum comentário aqui, não é me elogiando, mas só comentar mesmo. De verdade, sou muito feliz a vocês, me ajudou muito aqui com a mudança, com alguns gastos e tudo mais. Então, eu nem sou tão religioso assim, mas dá pra sentir algo meio que sobrenatural, cara, tomando de conta, abrindo as portas. A gente pensa que alguma coisa não vai dar certo e a gente vê que aparece uma solução cada vez melhor. Então, muito feliz com tudo isso que a gente está construindo. Obrigado a todo mundo. Vai começar uma nova jornada segunda-feira. Eu não sei muito o que esperar. Cenas dos próximos capítulos que valem a pena ser vividos. Eu sonhei muito com esse momento, muito. Eu sei que vocês sonham com o momento de vocês e vai chegar. Acreditem que vai chegar. O trabalho duro, ele sempre recompensa. É isso, galera. Eu espero que tenha sido um pouco de inspiração para vocês, que vocês tenham conseguido se visualizar um pouco no que está acontecendo na minha vida agora, que já é a vida de vocês, eu tenho certeza disso. E é isso. Amor, alguma palavra aí? Obrigada. E acompanhem os próximos vídeos que a gente vai tentar gravar. Vamos tentar. Eu vou tentar gravar lá no HB, lá dentro de fato. Não consegui gravar muita coisa da parte externa, porque eu não tinha mesmo o que gravar, mas quando eu estiver lá dentro vão ter mais vídeos com certeza. E é isso, galera. Um abraço a todos. Vamos fechar 1000 inscritos com esse vídeo com certeza. E mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto.